Olá pessoal do primeiro ano, vamos para a nossa aula de filosofia. Nessa aula de filosofia nós vamos basicamente fazer o que fizemos na nossa aula de sociologia na semana passada. Uma revisão, nos preparando para uma atividade avaliativa, nós precisamos de uma nota e depois corremos um pouco mais para recuperar o conteúdo perdido. Tá certo? Então, o que é filosofia? Para que serve esse negócio de filosofia? Bom, filosofia vem de duas palavras, philos e sofia. Philos significa amor ou amizade, sofia significa sabedoria. Portanto, filosofia é amor à sabedoria. E para que serve a filosofia? Bom, sabedoria vem do latim sapientia, que vem de sapere, que vem de sapore, que traduzindo ao português significa sabor. A filosofia é um tipo de conhecimento que se justifica por si só. Seu objetivo é trazer felicidade à nossa vida, trazer mais sabor à nossa vida, fazer da nossa vida uma vida mais legal, mais gostosa de ser vivida. Poucas pessoas sabem disso. A filosofia ela começa alguns séculos antes de Cristo lá na Grécia. O seu principal representante, chamado pai da filosofia, é Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito, mas tem algumas frases que nós sabemos dele por causa de Platão, seu discípulo, que escreveu a respeito de Sócrates e usou o personagem de Sócrates em alguns dos seus diálogos. A frase, conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Sócrates era alguém que propunha que a pergunta é maior do que a afirmação, e de que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Isso fez dele também um dos homens mais sábios da sua época, e por isso ele é chamado o pai da filosofia. Características da filosofia é trazer conceitos, ou seja, a ideia abstrata de qualquer coisa que seja. Reflexão. Reflexão é mais do que pensar. Reflexão é pensar de novo, é refletir. Crítica. Filosofia se faz com critério e com rigor. Não tem achismos, mas é a ciência da reflexão. É procurar fazer conceitos reflexivamente, com bastante rigor científico, para se aproximar das verdades. E aqui um bom símbolo para a gente pensar. Ponto de interrogação é maior que um ponto de exclamação. Normalmente as pessoas que têm afirmações muito categóricas sobre as coisas são as pessoas mais tolas. As que são capazes de perguntar e refletir tendem a ser as mais sábias. Também falamos sobre a questão de mito e filosofia, pois a filosofia surge questionando os mitos da sua época. Todas as culturas criaram os seus mitos, associando a origem do mundo, os fenômenos da natureza e os grandes acontecimentos da vida à atuação de forças exteriores à realidade concreta. O mito se originou do medo e do espanto do ser humano diante de uma natureza potencialmente hostil. É o que acontece. As pessoas olham para a natureza, olhavam para este mundo e para as coisas que aconteciam, para os grandes eventos da natureza, se perguntavam a respeito da origem disso tudo, da origem do próprio ser humano, se viam muito diminutos em relação à natureza e frágeis também. Então começaram a associar essas coisas à ação de forças exteriores, ou seja, deuses, espíritos, existem vários mitos, e procurando explicar a origem para aquilo que não se sabia, para as grandes perguntas dos seres humanos. Um exemplo de mitologia, o exemplo de um mito. Dentro da cultura nórdica, os vikings, acreditava-se que um dia Odin e seus irmãos estavam andando pela Terra. A Terra era, na verdade, a carne de um gigante que eles mataram, o gigante Ymir. Eles mataram este gigante, a carne do gigante se tornou a terra, o sangue do gigante se tornou os mares e os rios, o cabelo dos gigantes se tornaram a grama e as árvores. E eles estavam andando então pela terra recém-criada e admirando a sua beleza. No entanto, não haviam seres humanos.
Odin e os seus irmãos então viram na areia da praia 2 troncos de madeira. Desses troncos de madeira eles talharam um homem e uma mulher. O homem eles chamaram de Ask e a mulher chamaram de Embla. Esses foram os 2 primeiros seres humanos. Isso é um exemplo de mitologia. Os nórdicos não sabiam explicar de onde vieram os seres humanos, nem explicar a origem do mundo. Então, eles criaram toda uma ideia de que o mundo e os seres humanos foi criado pelos seus deuses específicos, no caso, Odin e os seus irmãos. Então este é um exemplo de mitologia, e nós temos as mais variadas mitologias no mundo afora. A filosofia então ela começa a questionar isso, pensa, será que é isso mesmo? Começa a colocar o ponto de interrogação onde antes havia um ponto de exclamação. Então a filosofia ela começa a questionar coisas meio inquestionáveis, meio difíceis de serem questionadas. Mas para quê? Para tentar se aproximar da verdade objetiva e racional. Agora, a filosofia rompe ou ela dá continuidade à mitologia? Bom, dá para dizer as duas coisas. Tales de Mileto, por exemplo, era alguém que falou que a água é a origem de todas as coisas. Ele observou que a água dava potencialidade de vida. E a gente sabe que isso é verdade também. Um pouquinho, né? Onde tem água tem vida. A gente escuta isso por aí. Na mitologia grega, o deus Oceano originou a vida. A mitologia também pega de observação, vamos dizer assim, elementos científicos, mas ela é limitada. A filosofia surge para romper essa limitação e tentar ir além e procurar explicar as coisas. Então ela rompe ou dá continuidade? Então, é mais ou menos as duas coisas. Pessoal, isso foi basicamente o que nós vimos nas nossas aulas. Então nós vamos nos preparar para uma atividade avaliativa que nem nós fizemos na nossa última aula de Sociologia. Na página 5, 6 e 7 eu quero que você faça os exercícios 1 a 4 e a tarefa 1 e 2. Na página 10 e 11 eu quero que você faça a tarefa 1 e 2. Em sequência, digite apenas o número da questão com a resposta em seguida, um documento de Word, que nem você fez para Sociologia. Envie esse documento para mim lá pelo Clipe Escola da mesma maneira como vocês fizeram. Não deu em documento de Word, eu tento em PDF. Qualquer coisa, se não der em PDF, eu tenho preferência pelo PDF. Mas qualquer coisa, se não der certo, tiver dificuldade de fazer o upload, bate uma foto e envia lá para mim. Prazo de envio até o dia 16. Minha dica, comece agora. É fácil, é tranquilo, é de boa, sossegado. Assim a gente garante uma nota. Depois disso nós avançamos um pouco mais no conteúdo.